Literacia financeira para todos. Neste episódio vou-vos explicar porque é que eu não sou a favor do investimento peer-to-peer e fazer-vos refletir um bocadinho sobre este tipo de investimento. Quer tu já investas, quer tu estejas a pensar em investir ou até quer tu não conheças de todo, vais ficar hoje aqui a perceber um bocadinho melhor. E para estarmos todos na mesma página, eu vou começar por explicar o que é o investimento peer-to-peer. E no fundo, resumindo assim em poucas palavras, é emprestar dinheiro. Portanto, nos investimentos peer-to-peer, eu empresto dinheiro. Pode ser a uma pessoa, pode ser a um projeto, pode ser a uma empresa. No fundo, nós somos o banco. Em vez dessa entidade pedir dinheiro emprestado a um banco, vai pedir-nos dinheiro emprestado a nós. E isto é feito nas plataformas peer-to-peer. Peer-to-peer é P2P, escreve-se em português, não é? P2P. E lá estão as pessoas que querem pedir dinheiro emprestado, pessoas, projetos e empresas que querem pedir dinheiro emprestado, e estão lá as pessoas que têm dinheiro para emprestar. E o que é que nós ganhamos por emprestar dinheiro? Ganhamos juros. Vou dar aqui um exemplo. Imaginem um projeto que paga uma taxa de juro de 12%, vou dizer 12% que é para ser mais fácil aqui para o exemplo. O pagamento dos juros é mensal e na maturidade do empréstimo, portanto o empréstimo vai ter um prazo, vamos supor que é de 1 ano, e só nos vão devolver o capital que nós emprestamos ao final de 1 ano. Portanto, se eu emprestar 100 euros a este projeto, eu vou estar a receber 1 euro todos os meses e ao final do ano, ao final dos 12 meses, eu vou receber de volta os meus 100 euros. Portanto, no total eu vou ter recebido 112 euros. Isto é um exemplo e também um exemplo em que tudo corre bem, em que não há atraso de pagamento, em que, enfim, não há falências, tudo corre na perfeição. Este é, no fundo, o cenário ideal e a tese base dos investimentos peer-to-peer. E, tal como acontece noutros tipos de investimento, é possível em muitas plataformas começar com pouco dinheiro, começar por investar 5 euros, se calhar até algumas que dá menos do que isso. Mas pronto, para terem uma ideia geral, até aqui tudo bem, tudo tranquilo. No fundo é esta a tese base, a ideia base dos investimentos peer-to-peer, P2P. Bem, antes de dar a minha opinião e esmiuçar aqui um bocadinho mais o tema, eu quero-vos contar um episódio que aconteceu logo ali no início, que eu criei a minha página Instagram, foi muito no início. E ainda bem que aconteceu no início, porque assim, enfim, eu apanhei no fundo um susto que me acompanhou para sempre e que mudou aqui também um bocadinho a forma como eu partilho sobre investimentos nas redes sociais. Na altura, eu cheguei a fazer stories, por exemplo, assim: hoje podia estar aí a tomar um pequeno almoço fora ou podia ir almoçar fora, mas não, eu vou pegar nesses 5 euros e vou investir aqui neste projeto peer-to-peer. E partilhava o print e escrevia, por exemplo, ainda bem que é possível investir com pouco dinheiro, porque assim não há desculpas e, no fundo, são pequenas trocas que nós fazemos agora e, olhem, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos vou ter não sei quanto. Muito nesta ótica, sobretudo, provar que nós podemos começar a investir com pouco dinheiro. Então, ao contrário do que muitas vezes se acha, não vale a pena porque é pouco, vale sempre a pena. E eu cheguei a partilhar isto assim uma outra vez. Houve um dia, não é? Até ao dia, em que houve uma amiga minha que me disse assim: olha, Catarina, estás a ver aquela app que partilhaste no outro dia? E eu investi 3.000 euros num projeto e agora recebi um e-mail a dizer que o pagamento está em atraso, como é que isto funciona? E eu digo-vos que eu fiquei um pouco em pânico com aquela mensagem. São muitas camadas, muitos erros aqui cometidos. Primeiro, nunca se devia investir tanto dinheiro em apenas um projeto, porque nós ficámos dependentes do sucesso de um projeto. E eu até tenho ideia que ela nem sequer tinha nenhum investimento em bolsa ainda. Posso estar enganada, mas eu tenho a ideia que não. Então ela acabou por instalar aquela aplicação, começar a investir, porque, e aqui falando um bocadinho já de uma primeira problema, digamos assim, do investimento peer-to-peer, é que para iniciantes aquilo é super atrativo, porque para iniciantes, quando alguém está a começar a investir, por exemplo, vai investir num ETF do S&P 500 e pensa assim: pronto, vou investir agora aqui e agora tanto posso ganhar como posso perder, será que o retorno vai ser igual ao ano passado, nos últimos 10 anos? E eu já vi várias vezes que o retorno médio anual do S&P 500 nos últimos 50 anos foi de 10%, mas também dizem sempre que rentabilidades passadas não são garantias de rentabilidades futuras, então eu nem sei muito bem. Então eu percebo que para quem está a investir, o investimento num ETF, por exemplo, neste caso, ou numa ação, pode parecer, ou até em criptomoedas, pode parecer muito abstrato. E o problema dos peer-to-peer é que lá diz claramente assim: olha, neste projeto, esta é a taxa de juro que vão pagar, este é o prazo de pagamento, vais receber os teus juros nesta data. Ou seja, eles apresentam-te todo o plano de pagamentos direitinho, só que com um asterisco muito grande e muito a negrito, sabem, e muito caps lock, que é: se tudo correr bem, vai ser assim. Mas para quem está a começar, para quem é iniciante, ver ali uma percentagem
super tangível, super específica, dá ali um bocadinho de ok, pronto, olha, é isto aqui que vou ganhar, e dá uma certa sensação de segurança exagerada. E eu, quando recebi aquela mensagem, eu fiquei a sentir-me um bocadinho culpada, não é? Porque, de certa forma, eu sei que ela investiu por minha causa, sobretudo, não é? Porque, no fundo, ela confia em mim, viu que eu também investia. Agora, o pormenor de ser um montante muito pequenino, pronto, era um pormenor que às vezes as pessoas, pronto, acabam por não refletir tanto sobre esse tema e pronto, e investiu. E isto fez-me refletir bastante, confesso, ainda para mais nesta era que nós vivemos hoje em dia, onde os vídeos são curtinhos, porque o nosso tempo de retenção é muito rápido, então se nos primeiros 3 segundos de um vídeo já não chamaram a nossa atenção, nós já passamos, então é um desafio muito grande, porque é impossível, sabem, é impossível num vídeo curto conseguir explicar todo o contexto por trás de um investimento, por trás de algum ativo em específico. E do nosso lado, neste caso do meu lado, eu sei tudo o que está por trás, mas quem está do outro lado pode ter sido simplesmente a primeira e única vez na vida que ouviu falar do tema, e é preciso ter muito cuidado com isto. Isto é algo que já entrou completamente no meu cérebro, né, durante este tempo todo que já dou formação no tema, que gravo vídeos para Instagrams, YouTubes, etc, etc. Que é, eu posso estar todos os dias a falar de um tema, imagina, segunda-feira eu falei do tema, na terça-feira falei do mesmo tema, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, e se calhar no sábado eu já não vou dar o mesmo disclaimer que dei na segunda, já não vou dar a informação tão completa ou com tantos asteriscos como dei na segunda-feira. No entanto, há sempre alguém que a primeira vez que me seguiu e a primeira vez que viu os meus stories, imaginem, foi no sábado. Então vai sempre dar informação. Então é sempre um desafio, porque isto nas redes sociais não tem uma linha contínua, sabem? Alguém pode pela primeira vez ter visto o conteúdo e ter visto logo uma versão com menos asteriscos. E há pessoas que sim, que tomam decisões de investimento e decisões de consumo, de compras, com base em vídeos curtos que vêem na internet. Então, acho que é preciso haver mesmo muita responsabilidade, não é? Isso fez-me refletir muito sobre este tema. Por isso é que hoje em dia há temas que eu nunca falo nas minhas redes sociais, que só falo mesmo dentro da minha academia. Porque são tantos avisos, tanto disclaimer que se tem que dar, que acaba por, sei lá, às vezes nem sinto que seja responsável falar de uma forma leviana sobre alguns temas. Mas pronto, voltando aos riscos, e agora eu queria que pensem aqui um bocadinho comigo. Reparem, se nós não emprestaríamos dinheiro a algumas pessoas que nós conhecemos, por que é que nós emprestaríamos a quem não conhecemos? Isto é a base do peer-to-peer, é emprestar dinheiro a algo que eu não conheço. E se agora tu me respondes assim, não, Catarina, mas na aplicação onde eu invisto, na plataforma peer-to-peer onde eu invisto, tem lá toda a informação sobre os projetos, a explicar o que é que vai acontecer ao dinheiro, porque é que eles precisam do dinheiro, qual é que é o risco, eles têm lá até uma anotação com uma legendinha a dizer que se for risco 1, 2 ou 3, ou A, B ou C. Mas repara que a plataforma é só um intermediário. O que ela partilha lá é o que o projeto lhe diz, é o que ela própria avalia, mas também aquilo tem tudo muitos interesses económicos por trás, porque a plataforma também quer lucro. E mesmo que ela faça o seu melhor a fazer este escrutínio todo, para dar informação super verdadeira, pode haver sempre manipulação de informação por parte das entidades, dos projetos, das empresas. Enfim, no fundo, essa contraparte, seja a pessoa, a empresa, o banco, há plataformas, para terem aqui uma ideia, há plataformas onde há pessoas lá a pedir dinheiro para créditos automóveis, créditos pessoais. E ao emprestarmos dinheiro lá, estamos a emprestar dinheiro, não é? A sabe-se lá a quem. Então, por mais que haja aqui muita boa vontade da plataforma intermediária, da contraparte, não há garantia de nada, sabem? É tudo assim, se tudo correr bem ganhas isto, só que se o projeto abrir falência, o que acontece? Ao entrar em insolvência, as prioridades de pagamento não são nós primeiro, não são os investidores em primeiro lugar. Primeiro são as dívidas da massa insolvente, ou seja, tribunal, advogados, leiloeiras. Depois tudo que seja créditos garantidos. Por exemplo, o banco financiou a empresa com hipoteca sobre um armazém. Então, esse armazém, que é propriedade da empresa, seria vendido e o banco iria receber primeiro com o produto dessa venda. Depois, na lista de pagamento, entra trabalhadores, entra o Estado, ou seja, finanças, segurança social, e só depois disso tudo é que vêm os investidores. E relembro que esta contraparte podia ter pedido dinheiro emprestado, por exemplo, a um banco. E por que não o fez? Se calhar o banco não emprestou dinheiro. Disse assim, olha, não compensa o risco de crédito, nós não te emprestamos dinheiro porque é muito risco. Então, desenrasca-te de outra forma. E então, entramos logo, não é? Então,
estas plataformas peer-to-peer, porque algo muito comum de acontecer é projetos entrarem em incumprimento, ou seja, tinha que ter pago no dia 1 de junho X dinheiro, mas chega só dia 1 de junho e não pagou, então entrou em atraso. Às vezes acontece ficar um mês com atraso, 2 meses, 3 meses, 4 meses, depois ok, lá consegue pagar tudo e lá recebe, mas ficar esses 4 meses sem receber e também muita expectativa do que é que ia acontecer. Pode acontecer não conseguir pagar de todo esses juros do empréstimo, pode acontecer, e depois isto é o mais grave, não conseguir devolver-te o dinheiro que tu emprestaste. Portanto, naquele exemplo que eu dei no início, se tu emprestaste 100 euros, imagina que a entidade até te paga um mês, pagou-te 1 euro, pagou-te 2 meses, pagou-te 3 meses, passado 3 meses houve um problema grande, abriu falência, pronto, não consegue pagar o dinheiro. O que é que esta plataforma intermediária, né, a plataforma peer-to-peer, faz? Vai-te enviar um e-mail e diz assim, olha, abriu falência o projeto, pronto, olha, as prioridades de pagamento são estas, meu amigo, olha, vai tentando outros projetos e pronto, olha, mais sorte para a próxima vez. O que é que a plataforma vai fazer? Mas não consegue fazer nada, não é? Porque, na verdade, estes riscos todos estavam lá escritos. Ou seja, quando tu emprestaste dinheiro, estavas a aceitar também que podias ficar sem ele. Imaginem, destes 100 euros que a pessoa emprestou, neste caso hipotético que estava aqui a dizer, a pessoa recebe 13 euros, que foi os 3 primeiros meses de pagamento, e depois não recebe mais nada, não é? E isto não é algo incomum de acontecer, é algo que acontece. Depois temos ainda o risco de falência da própria plataforma peer-to-peer, porque se a própria plataforma também abrir falência, abrir algum projeto, repara, a app deixa de aparecer, deixa de funcionar, e quais é que são as garantias que tu tens? Não é? O que é que tu podes fazer? Temos aí outro problema. E isto quero deixar bem claro que não tem nada a ver com investir em bolsa. Quando eu invisto em bolsa e invisto numa ação de uma empresa, eu fico dona do título. Então a plataforma era só um intermediário para que eu tenha adquirido aquele título, mas aquele título está em meu nome. E eu agora sou dona de uma ação daquela empresa. Sou mesmo dona. É muito diferente a muitos níveis. E algo que eu também gosto de mencionar, outro nível aqui que é algo mesmo gritante, que é, reparem que em peer-to-peer, o risco-retorno são completamente desproporcionais. Não compensa o risco-retorno. Porque, repara, o retorno é limitado. O que é que isto significa? O máximo que eu posso receber naquele empréstimo é a taxa de juro que lá está. Portanto, a taxa de juro que aparece lá é o melhor cenário possível e é o máximo que eu posso receber. E quanto ao risco, podemos então perder tudo. Agora, se falarmos do investimento em bolsa, vamos falar aqui, por exemplo, num investimento num ETF, o retorno é ilimitado. O que é que isto significa? Que tanto pode ser de 1%, como pode ser de 10%, como de 20%, como de 30%. Portanto, não tem limite. O retorno, na melhor das hipóteses, pode ser 1000%, ou seja, não tem limite. E o risco tem, não é? O risco é, eu posso perder aquilo que eu investi. Portanto, reparem na diferença no trade-off risco-retorno. Outra coisa ainda que é diferente é que em muitas plataformas destas é possível nós nos arrependermos, portanto, eu emprestei dinheiro e agora arrependi-me, e eu posso desfazer-me desse empréstimo, dizer assim, olha, afinal, eu mudei de ideias, quero esse dinheiro de volta. E isto chama-se o mercado secundário, porque algumas plataformas têm lá uma parte para negociar no mercado secundário. No fundo, dizer assim, olhem, afinal, eu arrependi-me de ter emprestado este dinheiro, há aqui alguém que queira pegar neste investimento e eu troco convosco, ganham vocês os juros, ganham vocês tudo, eu só quero o meu dinheirinho de volta, porque afinal não quero ter nada a ver com esse empréstimo. E isso, muitas plataformas, há plataformas que não permitem isto, portanto, a partir do momento em que tu fizeste o empréstimo, está, agora tens que ficar com ele até à maturidade. Ou até, imaginem que corre mal, não é? Ou até correr mal de todo e ter mesmo fechado. Outras permitem esta negociação no mercado secundário, mas estamos dependentes de haver alguém, ou a própria plataforma, ou então mesmo alguém, ficar com o nosso empréstimo. E isto normalmente também há aqui uma taxinha, não é, que se paga, alguma comissãozinha que eles vão buscar. Enquanto que quando falamos em investimento em bolsa, não tem nada a ver, nós podemos vender. Eu não era bem o objetivo comparar os dois, porque são mesmo muitas diferenças. Mas pronto, só para dar aqui uma ideia. Mas já agora até vou comparar com outros tipos de investimento, que acho que também acaba por se perceber melhor. Quando nós vamos fazer um depósito a prazo, neste caso, nós estamos a depositar dinheiro, até podemos usar o termo emprestar dinheiro, também a troco de uma taxa de juro. Porque é uma taxa muito inferior ao que acontece nas plataformas peer-to-peer, porque o risco, não é, meu amigo? Aquela frase do não há almoços grátis. É verdade. Quando uma taxa de juro também é muito elevada,
também temos que desconfiar. Se o retorno é elevado, então o risco também, regra geral, é. Já no depósito a prazo, o que é que acontece? Se o banco falir, o Estado garante até 100 mil euros por depositante e por banco, através do Fundo de Garantia de Depósitos. Portanto, o dinheiro é teu, está garantido por lei e vais tê-lo de volta, mesmo que aconteça o que é que aconteça ao banco. Se compararmos com certificados da Forro ou certificados do Tesouro, neste caso nós estamos a emprestar dinheiro ao Estado português. Portanto, quem nos paga é o Estado português. Para esse dinheiro não voltar, para nós perdermos o dinheiro, tem que ser o próprio Estado português a abrir falência. Nesse cenário, ficaríamos então sem o dinheiro dos nossos certificados da Forro. Okay. Se compararmos com um ETF global de ações, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a comprar pedaços reais, ok? São pedacinhos reais de milhares de empresas em todo o mundo. Para nós perdermos tudo, todas essas empresas teriam de ir à falência ao mesmo tempo, não é? Tem que ser ao mesmo tempo, porque repara, se o ETF investir nas 1000 maiores empresas do mundo e agora a empresa número 1000, a empresa número 900 tem um ano muito mau, começa a desvalorizar muito, o que é que vai acontecer? Vai sair do ranking e vai entrar outra. E pronto. Isto acontece de forma automática, são assim que funcionam os índices e os ETFs vão replicar os índices. Ou seja, para eu perder tudo, todas essas empresas teriam de ir à falência ao mesmo tempo. E mesmo que a corretora, o teu broker, ou seja, o intermediário financeiro através do qual tu compraste o ETF, fosse à falência, os títulos são teus. A custódia está em teu nome. Portanto, era só uma questão de passar a utilizar outro broker, outra corretora, outra plataforma, outro intermediário financeiro que te permitisse visualizar então quais é que são os títulos que são teus, ok? A custódia é tua. Num pior cenário, em que a corretora fechasse por uma falência, por fraude, uma coisa muito grave, e existe ainda o sistema de indenização ao investidor, mínimo de 20 mil euros, é mesmo uma diretiva europeia. Agora, em peer-to-peer, o que é que nós temos? Nada, não é? Se aquele projeto em específico falha, se a plataforma falha, enfim, não há qualquer tipo de rede de proteção nenhuma. E isto é algo que quem investe em peer-to-peer tem que ter em mente. Obviamente, toda a gente, isto aqui é a minha opinião, e vários dados, vários factos, mas quem investe em peer-to-peer tem que ter sempre isto em mente e tem que ter sempre as expectativas alinhadas. Tem que perceber que a percentagem que aparece lá é no melhor cenário, ok? E o normal e o comum, para quem investe, ainda por cima para quem investe em peer-to-peer durante muito tempo, o normal e o comum é haver sempre alguns projetos que falham. A esperança de quem investe é que, mesmo havendo muitos projetos que falham, como investe em muitos projetos, não é por uns falharem que vai ficar em prejuízo, porque uns vão acabar por compensar os outros. E até há quem diga assim, não, Catarina, mas eu em peer-to-peer eu só invisto 5% da minha carteira. Quero ter 5% do meu portfólio de investimento em algo com maior risco. E nesse caso, a minha opinião é, se tu queres ter 5% em algo que tem maior risco, então porquê é que tu não vais investir em algo que tem um retorno ilimitado? É que em peer-to-peer o que te aparece lá é o máximo que tu consegues ganhar, tá? No cenário de tudo correr bem. Vai sempre ser a longo prazo menos do que isso, porque vão haver sempre projetos a falhar. E isto para não falar, não é de um pior cenário, pronto, mas isso era o pior cenário mesmo da própria plataforma abrir falência. Então, eu acho que financeiramente acaba por ser muito mais interessante e eu, se quero ter 5% uma parte mais arriscada, não ir para peer-to-peer, ir para algo que tenha um potencial de retorno maior. Mas, pronto, cada um sabe de si, não é? Peer-to-peer em si não é obrigatoriamente, não é necessariamente um produto mau, ok? Eu tenho que ser aqui politicamente correta. Há quem invista em plataformas peer-to-peer de forma consciente, a investir só um bocadinho do seu portfólio, de forma muito diversificada, para em vez de investir em um só projeto, investe logo ali em dezenas ou centenas, e tem esta noção, esta percepção de que pode perder tudo, pode perder uma parte e que está tudo bem com isso, não é? O que me assusta aqui um bocadinho é que quando alguém instala uma aplicação desta, aquilo tem marketing muito bom e leva muitas vezes as pessoas a tomarem decisões um bocadinho impulsivas e depois de terem investido nessa plataforma, já é tarde demais. Deixam-se iludir pelaquela percentagem que aparece lá e às vezes, não querendo obviamente ofender ninguém, mas às vezes quando alguém está a começar não tem ainda a maturidade financeira, entendem? De perceber que
o aviso que lá aparece é um aviso que é real, que pode mesmo ficar sem o dinheiro e que é uma coisa até comum, percebem, nesse tipo de investimento. Na verdade, ninguém, na minha opinião, devia começar por investir em peer-to-peer. Devia começar por exemplo, ETFs, diversificados, e não só começar, porque eu sou adepta de investimento em ETFs, seja para iniciantes, seja para avançados. Até porque nós conseguimos investir em ETFs nas várias classes de ativos que existem. Pode ser em ações, em obrigações, no mercado monetário, imobiliário, até em criptomoedas agora. Já em peer-to-peer, pronto, é um bocadinho isto que eu vos estive a explicar. Eu acho que desde que esse episódio aconteceu, felizmente foi logo no início, desde que esse episódio aconteceu com essa minha amiga, que eu acho mesmo que nunca mais voltei a falar bem de peer-to-peer. A partir daí comecei a falar de outra forma e com outra responsabilidade. Até mesmo acabei por deixar de investir a 100%. E hoje em dia já se passaram quase 3 anos desde que isso aconteceu. E eu ainda tenho dinheiro investido em algumas plataformas porque não dá para tirar o dinheiro, não é? Ou seja, porque tenho mesmo que esperar que os projetos vençam porque não os consigo vender no mercado secundário e vejo lá hoje em dia vários desses projetos em atraso. E este é um dos temas que, na minha opinião, não dá mesmo para falar de forma leve, com leveza, ok? Tenho o grave problema de dar para simplificar bastante e ser simples de entender, mas tem riscos, vários riscos. E é muito importante ter tudo isto em conta no momento de investir. Até porque um dos mandamentos mais importantes no mundo dos investimentos é investir apenas naquilo que nós conhecemos. É um dos principais mandamentos e muitas vezes muito menosprezado. E se tu me estás a ouvir aqui hoje, então muito provavelmente estás longe de cometer este erro e de não cumprir este mandamento. Espero que tenhas gostado do episódio de hoje e segue o podcast para não perderes os próximos. E partilha com um amigo que adora investir em peer-to-peer ou que está a pensar em investir em peer-to-peer para eu fazer aqui refletir um bocadinho nesta decisão. Até breve!